Boa noite a todas, a todos. Agradecer primeiramente a Deus e a presença de todos vocês que estão aqui presentes, os vereadores aqui, os amigos, a todos da galeria, os suplentes vereadores, o secretário aqui executivo Rodrigo e Arlindo Siqueira ali, nosso amigo, que passou aqui como vereador e hoje é secretário executivo de governo. Ao amigo que foi vereador também, o Biratã de Castro, e a todos que estão presentes aqui, presidente do partido, como Tota, que está ali com a gente, Rodrigo também, o presidente do partido do PSD aqui. Então, nessa noite aqui hoje, a convite dos amigos, a todos que estão aqui presentes, vamos iniciar um seminário com o nosso amigo aqui, Magno Martins, que é o blog do Magno, onde tem uma visibilidade muito grande, não só no nosso município, mas também no nosso estado. Então, vamos iniciar esse seminário para poder a gente tentar aprender com quem tem um conhecimento da política, que cada dia que se passa, a gente que tem um mandato, ou a gente que não tem um mandato, cada dia vem se aperfeiçoando e melhorando cada vez mais as suas práticas políticas. Então, vamos iniciar. Eu peço ao jornalista e amigo Magno que comece o nosso seminário. Obrigado a todos. Desculpa. Também chegou aqui, se quiser fazer parte aqui, viu, Pedrinho? Se quiser vir para cá fazer parte com a gente aqui, vereador, presidente da Câmara de Olinda, Pedro Mendes, também faz presente aqui com a gente. Obrigado. Boa noite, gente. Obrigado aqui pela presença de todos vocês. Esta é uma noite para a gente discutir. Presidente Saulo Holanda, demais vereadores da Câmara, amigos que vieram aqui, saíram de suas casas para acompanhar essa palestra. Isso é um momento muito oportuno para a gente discutir o retrato do Brasil pós-eleição, o que vai ser desse país, a partir de janeiro, com o governo Lula, e em Pernambuco, especialmente, com essa mudança de poder, de rumo da gestão pública do PSB para o PSDB, com a primeira governadora eleita do estado, Raquel Lira. Eu trouxe para vocês daqui algumas informações desse retrato do Brasil que saiu das urnas. São algumas informações importantes que a gente vai colocando e explicando alguma coisa quando for necessário para vocês. Bom, minha gente, aí está um quadro do resultado das eleições presidenciais no Brasil. Essa eleição foi em 2 turnos. Este resultado é do segundo turno, uma eleição apertadíssima, menos de 2 pontos percentuais de diferença. O Lula venceu em 13 estados, Bolsonaro em 13 também, mais o Distrito Federal. Eu não preciso nem dizer como é que foi essa eleição presidencial, né? Talvez na história do Brasil tenha sido a mais dramática em termos de acusações recíprocas, em tom de verdadeira baixaria também no guia eleitoral, e que se construíram 2 agremiações que eu considero 2 seitas, né? A seita do lulismo e a seita do bolsonarismo. O retrato do Brasil é um Brasil rachado ao meio, e isso ficou refletido nas urnas, né? Menos de 2 pontos. A gente está num Brasil realmente, literalmente rachado ao meio. Bom,
O PT elegeu 4 governadores no Ceará, no Rio Grande do Norte, Piauí e Bahia. Nordeste, né? Onde Lula teve a predominância dos votos no Nordeste, e o Nordeste foi fundamental na eleição de Lula. União Brasil elegeu Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia. Estados, do ponto de vista de representatividade eleitoral, muito aquém. O MDB, que já foi o maior partido desse país, que já teve uma eleição que já elegeu 26 governadores, só elegeu agora 3. O do Distrito Federal, que foi reeleito, o do Pará e o de Alagoas. O PSB elegeu 3 governadores, 2 do Nordeste, Maranhão e Paraíba, e o Espírito Santo. O PSDB elegeu 3, Mato Grosso do Sul, Pernambuco e Rio Grande do Sul. O PP, 2, no Acre e Roraima. O PL, o partido do presidente Bolsonaro, elegeu Rio de Janeiro e Santa Catarina. O PSD, Paraná e Sergipe. E o Republicanos, 2, Tocantins e São Paulo. Tem ainda o Solidariedade, que foi o partido que Marília Reis disputou o governo aqui de Pernambuco, só elegeu o Amapá. E o Partido Novo, Minas Gerais. Como ficou a representação da Câmara dos Deputados? O PL, o partido do presidente Bolsonaro, elegeu 99 deputados. Cresceu mais 23. A Federação PT, PCdoB e PV elegeu 80 deputados. Cresceu mais 12. União Brasil elegeu 59 deputados. Cresceu mais 8. O PP elegeu 47 deputados. Perdeu 11. O PSD elegeu 42, perdeu 2. O Republicanos elegeu 41, perdeu 2. O MDB, 42, perdeu 5 cadeiras na Câmara. PSDB, Cidadania, que foi a outra federação, elegeu 18 deputados, menos 11, na soma dos 2 partidos anteriores que não tinha a federação, que era o PSDB e a Cidadania. O PDT elegeu 17 deputados, perdeu 2. O PSB elegeu 17, mas perdeu 10. E o PSOL e a Rede elegeu 14, perdendo 4 cadeiras. O Podemos elegeu 12, perdeu 3. O Avante, 7, ganhou mais 1. O PSC, 6 deputados, perdeu 2. O Solidariedade, 4, perdeu 4, tinha 8. O Patriota, 4, perdeu 1. O Novo, 3 deputados, ficou com menos 5. O PROS, 3 deputados, perdeu 1. E o PTB, 1 deputado, perdeu 2 deputados. No total, disputaram 19 partidos as eleições no Brasil. Você veja aqui como tem partidos. No passado, na eleição anterior, eram 30 partidos. Agora, com essa reforma política, se reduziu para 19 partidos. O novo Congresso no Senado. O PL elegeu 14 senadores, ganhou 6 senadores, que é o partido do presidente. A União Brasil, 10 senadores, cresceu mais 4. O PT, 9 senadores, mas ganhou mais 2. O Republicanos, 3 senadores, cresceu 2. O MDB, 10 senadores, perdeu 3, que foi o partido que já teve a maior representação no Senado. O PSD, 11 senadores, perdeu 1.
O Podemos, 8 senadores, ganhou 2. PP, 7 senadores, perdeu 1. PSDB, 4 senadores, perdeu 2. PDT, 3, perdeu 1. PROS, 1 senador, perdeu 1. O Rede, o PSC, o Cidadania e o PSB ficaram com apenas 1 senador e o PTB perdeu as 2 vagas. Bom, algumas curiosidades no Senado. Os bolsonaristas orgânicos e aliados do Centrão, que colaram em Bolsonaro, conquistaram 14 das 27 vagas no Senado, mais da metade. 8 candidatos de Lula foram eleitos, 6 deles no Nordeste. Você veja a predominância de como se deu a eleição para Lula aqui no Nordeste. Pela primeira vez, desde a redemocratização do Brasil, que o MDB não vai ter a maioria na bancada lá no Senado. O Centrão tem os 99 deputados do PL, juntando com os republicanos, o PP, PL, PSD, Patriota e PTB, o Centrão forma uma bancada de 235 parlamentares. O PT de Lula só elegeu 79 deputados. Juntando os partidos de esquerda, são 124 deputados. PT mais PSB, PDT, PSOL e Rede. O que é que isso significa na prática, minha gente? Significa dizer que Lula ou busca o apoio do Centrão, ou negocia com o Centrão, ou ele não vai conseguir a governabilidade. Porque para se aprovar uma PEC, como eles estão querendo agora, a PEC da transição, ele precisa de 1/3 no Senado e na Câmara. Para conseguir essa maioria, ele tem que buscar esses votos lá com o Centrão, porque essa soma aqui dos 124 com os 79, eles não conseguem aprovar uma PEC. Vamos. Bom, Lula teve o maior índice de votação da história do país no primeiro turno das eleições. Quase 58 milhões de votos. Bolsonaro também bateu o recorde, quase 52 milhões de votos, que foi superior à recebida no primeiro turno de 2018, ano em que foi eleito. Dos 17 ex-ministros de Bolsonaro, 9 foram eleitos. 5 para o Senado, a Damares Alves, que é de Brasília, o Rogério Marinho, que é do Rio Grande do Norte, o Marcos Pontes, que foi a grande surpresa na eleição para o Senado em São Paulo, derrotando o Márcio França, que era tido como o favorito lá em São Paulo, a Tereza Cristina, no Mato Grosso, e o Sérgio Moro, no Paraná, que derrotou Álvaro Dias, que era o favorito lá no Paraná também. 4 vão para a Câmara dos Deputados: Marcelo Álvaro Antônio, de Minas Gerais, Eduardo Pazuello, do Rio de Janeiro, Osmar Terra, do Rio Grande do Sul, Ricardo Salles, de São Paulo. Pazuello, aquele ministro que foi extremamente criticado durante a pandemia, foi o segundo deputado federal com mais votos no Rio. Ele teve 205.003 mil votos. Já Salles, com 640 mil votos, ocupou o 5º lugar de mais bem votado em São Paulo. Mais curiosidades. O deputado Clodoaldo Magalhães, aqui de Pernambuco, recebeu 110.620 mil votos, quase 111 mil votos. Ficou entre os 10 parlamentares mais votados de Pernambuco, sendo o primeiro deputado federal a ser eleito pelo Partido Verde na história do Estado. O deputado federal mais jovem do Nordeste é daqui de Pernambuco, Lula da Fonte, do PP, filho do Eduardo da Fonte, que teve a façanha de eleger pai e filho. Ele teve 94.122 votos. A Câmara dos Deputados está se tornando mais diversa. O deputado ativista Fábio Félix, do PSOL, foi reeleito como o parlamentar mais votado da história de Brasília,
com quase 52 mil votos. 32 mulheres se candidataram para o cargo de governadora diante de 170 homens. Somente uma mulher foi eleita governadora no primeiro turno, a Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte. E no segundo turno aqui, foi a Raquel Lira, que foi eleita contra a Marília Reis. Na era das redes sociais, dos candidatos mãe e filhos, 2 candidatos, mãe e filho, lá no Mato Grosso, informaram ter juntos 174 perfis oficiais nas diversas plataformas das redes sociais. A enorme maioria usa prioritariamente o Instagram e o Facebook, mas o irreverente TikTok já aparece entre as mais populares. É uma rede usada muito pelos jovens, mas que chegou nessa eleição a ter esse destaque pelos políticos. Um candidato declarou patrimônio superior a R$1 bilhão. E outros 56 disseram não possuir nenhum centavo sequer na carteira ou na conta bancária. Eu me lembro, quando a Reis voltou do exílio, que ele foi candidato a governador aqui em 86, ele declarou que tinha um Fusquinha velho. Ele veio lá, vendia petróleo lá na Argélia, chegou aqui, aí ele declarou dizendo que tinha só um Fusquinha. Foi até motivo de piada na época. E esse aqui teve gente que não declarou nada, um centavo sequer. Esse que declarou 1 bilhão é o Marcos Hermílio de Moraes, que é suplente de senador lá em Goiás. Nicolas Ferreiras, do Partido Liberal, foi o mais votado do país. Ele teve quase 1 milhão e 100 votos. Com apenas 26 anos, ele é do PL de Minas Gerais. Pastor Diniz, da União do Brasil de Roraima, foi o deputado com menor votação no país. Se elegeu com apenas 8.243 votos. Também Roraima é um estado bem pequenininho, né? Bom, vamos para Pernambuco. Pernambuco nós tivemos uma eleição bastante radicalizada. O primeiro turno nós tivemos candidatos extremamente competitivos. Nós tivemos Marília Reis, tivemos Raquel Lira, Miguel Coelho, Anderson Ferreira e... só, né? Faltou algum? E Danilo Cabral. Bom, para o segundo turno foram Marília Reis e Raquel Lira. Na véspera da eleição, no sábado, saiu uma pesquisa na Globo, do IPEC, que agora é o substituto do IBOPE, mostrando que o adversário de Marília Reis ia ser Miguel Coelho ou Raquel. E Anderson chegava bem encostadinho, a diferença de 1 ponto, 2 pontos percentuais. Miguel Coelho vinha numa crescente na reta final, e a tendência era de que ele fosse para o segundo turno, ou ele ou Anderson. Mas no dia da eleição, às 8 da manhã, ocorreu uma fatalidade. A morte do marido da Raquel Lira, lá em Caruaru. E esse fato mudou completamente o resultado da eleição. Porque é um fator muito importante na política e que a gente tem que levar em consideração, que é o fator chamado comoção. Zé Adalberto Ribeiro está aqui, os mais antigos. Teve um deputado aqui em Pernambuco chamado Clodoaldo Torres, que ele levou um tiro na bunda e foi o deputado estadual mais votado aqui no estado. O povo ficou com peninha dele. Ah, aquele deputado levou um tiro, vamos botar nele e tal. Raul Henrique caiu num avião aqui. Lembra-se de Raul Henrique? Caiu num avião lá em Arco Verde. Ia ter 70 mil, teve 150 mil votos. Teve mais de o dobro. Que o povo fica com pena, uma peninha, o bichinho ia cair no avião, ia morrer, o bichinho, vamos botar nele. Aí o marido da Raquel morreu às 8 horas da manhã, no dia da eleição. Isso. 8 horas da manhã o marido morreu.
Teve um vereador que me disse hoje aqui, eu não sei qual foi o vereador que me disse, que só no Google foram mais de 300 mil pessoas que acessaram o Google para saber o número de Raquel. Porque não sabiam o nome dela, mas viram pelo rádio, pela televisão e pelas redes sociais que o marido dela tinha morrido, ficaram com pena dela e foram atrás do número dela para votar nela. Então, foi João Paulo. Foi. É verdade. Então, o que aconteceu? O fator, eu não vou dizer que foi decisivo na eleição, tá, gente? Mas esse fator pesou extremamente para a ida de Raquel Lira para o segundo turno, tá? Ela tem seus critérios, tem suas virtudes, é uma mulher preparada, ela teve um desempenho muito bom nas redes sociais, na televisão, na propaganda eleitoral, mas esse fator comoção, ele pesou muito na ida dela para o segundo turno, onde ela teve 58% dos votos. Bom, como ficou a composição da Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa de Pernambuco, ela teve uma renovação de quase 50%. Isso é um fato inédito, Pernambuco nunca teve uma renovação tão alta. Tá? Então, dos 49 deputados, 25 foram reeleitos. O PSB elegeu 14 deputados, cresceu mais 3. O PP elegeu 8 deputados, foi a segunda bancada. O PL, com União Brasil, 5 deputados cada, 3 a mais no Partido Liberal. O PSD, PT e PV, 3 deputados cada um. Isso significa dizer que PSDB, PT e PV juntos podem ter 9 deputados. Os republicanos... 6 deputados, porque foram 2 cada, 3, são 9, né? São 3 de cada. Os republicanos, 2 deputados. O Patriota, PCdoB e PSOL, 1 deputado de cada partido. Bom, gente, a governadora Raquel Lira, no primeiro turno, ela só teve o apoio do partido dela, o PSDB, e do Cidadania. Esses 2 partidos... PRTB, né? Bom, mas na chapa estava só PSDB e Cidadania. Bom, o resultado na eleição proporcional para a governadora, na prática, o partido dela, o PSDB, só elegeu 3 deputados. Tá? Ela tem que buscar a chamada governabilidade, como Lula vai buscar lá com o Centrão. Raquel, ela é uma gestora e não política. Quando eu digo que ela é uma gestora e não política, é porque ela gosta mais de gerir, mais de administrar, mais de governar do que de fazer política. Se você for buscar o histórico dela de prefeita em Caruaru, por 2 mandatos, você vai ver que ela, quando se elegeu pela primeira vez, lá com o apoio do Zé Queiroz no segundo turno, que foi fundamental para derrotar o Tony Gel, ela não deu um cargo sequer a Zé Queiroz, tá? E, além disso, ela tirou todos os secretários de Zé Queiroz. E Zé Queiroz estava com a máquina na mão, tinha chance de apoiar Tony Gel, mas preferiu fazer o acordo em apoio a Raquel. E com 6 meses depois rompeu com Raquel, porque Raquel não cumpriu nenhum acordo com ele. Tá? Se você for buscar a composição, como eu busquei essa semana na minha coluna, no primeiro secretariado de Raquel, ela não fez gesto com nenhum vereador da Câmara. Um só suplente, nenhum vereador ela chamou para o secretariado para que um suplente tivesse a oportunidade de assumir na Câmara. Qual é a dificuldade de Raquel aí? É que ela vai ter que ser mais política do que mais gestora.
para ela conseguir fazer essa maioria na Assembleia Legislativa. Porque eu digo brincando que na Assembleia Legislativa o mais besta anda de ré. Porque ali ou se negocia, ou se faz acordos, ou nada anda. Governo nenhum consegue andar na Assembleia se não tiver as amarras políticas. Eu me lembro que eu fui secretário de imprensa de Joaquim Francisco. E quando Joaquim montou o secretariado, presidente, eu ajudei Joaquim ao lado, estava com Joaquim, e acompanhei todos os secretários que foram escolhidos no Marotel. A gente tinha uma reunião, a gente tinha um QG lá no Marotel, e ali os secretários eram chamados para conversar com Joaquim. E o último secretário que Joaquim escolheu, ele não gostava dele pessoalmente. Tinha uns problemas pessoais, que era José Jorge Vasconcelos. E Joaquim dizia a mim: Zé Jorge não vai ser secretário. Minha mão seca se Zé Jorge for secretário. Quando foi 2h da manhã, ele chamou a mim e a Roberto Viana para ir no aeroporto pegar Zé Jorge. Zé Jorge estava em Brasília, pegou 2 conexões, chegou 2h da manhã em Recife. Nós fomos para o Marotel. Quando foi 4h da manhã, Zé Jorge estava escolhido secretário da Educação. Aí eu peguei na mão do Joaquim e disse: a tua mão não secou não, Joaquim. Eu disse: não, por que você escolheu o Zé Jorge? Ele disse: porque eu não poderia correr risco. Zé Jorge foi o melhor secretário de Educação, e a Secretaria de Educação é a secretaria mais complexa, e eu não posso correr risco na educação. Quer dizer, isso é espírito público, né? O cara escolheu realmente um cara capacitado. Então, nessa composição aí política, como Raquel só elegeu 3 deputados, ela vai ter que negociar. O PP já está na base dela, né? Porque o Dudu da Fonte apoiou ela no segundo turno. PSB dos 14, 4 apoiaram ela no segundo turno. Mas ela, União Brasil também, com Miguel, apoiou ela. Mas se a gente for somar os partidos que estão com ela, que no caso é o PP, que tem 8, União Brasil tem 5, você aí tem 13, com o PSDB mais 3, são 16, os republicanos não ficou com ela, ficou com o PT, ela só tem, na verdade, 16 deputados. Para ela conseguir a maioria, tem que ser 26 deputados. Então, ela vai ter obrigatoriamente que negociar com o PSB, com o PT, né, e com os republicanos para ela conseguir a maioria na Assembleia. Bom, os campeões de votos em Pernambuco para a Assembleia Legislativa. Pastor Júnior de Técio teve quase 184 mil votos. O coronel Alberto Feitosa, que para mim foi a grande surpresa, ele entrou na onda aí do bolsonarismo, teve 146 mil votos, quase 147 mil votos. A Gleide Ângelo, que na eleição passada teve mais de 400 mil votos, só teve agora 118 mil votos. Uma vez eu almocei com ela, um mês antes da eleição, eu almocei com ela, ela disse: eu vou ter mais votos do que eu tive na eleição passada. Eu disse: Gleide, põe os pés no chão, Gleide. Agamenon, era Agamenon que dizia, não era, Roberto? Que a ilusão da política é pior do que do amor. Em política, a história não se repete. Aquilo ali foi um fenômeno de ocasião da época, né? Ela todo dia estava na Globo, ela todo dia aparecia como aquela delegada que resolvia os problemas das mulheres e tal, e tudo. Então, houve ali uma confluência de vários fatores que levaram ela a ser a mais votada. Mas em política a história não se repete. Antônio Coelho foi o 4º, com quase 92 mil votos, e Rodrigo Novaes o 5º, com quase 86 mil votos. Bom, minha gente, para encerrar, e a gente entrar na parte dos debates, eu coloquei 4 questões que Raquel Lira vai ter que enfrentar no governo dela. Primeira, a área política, que já falei aqui. Ela vai ter que
rever essa postura dela de não gostar de fazer política, de não fazer gestos com partidos e aliados. A segurança pública, que é o grande drama de Pernambuco, vem lá de trás. Pernambuco continua no ranking dos estados mais violentos do Brasil, Recife e região metropolitana principalmente. Ela vai ter que pacientemente, com competência e bem assessorada, ter que montar uma boa área na área de segurança pública, escolher um bom secretário de defesa, um bom comandante da Polícia Militar, porque essas áreas elas são estratégicas. Polícia Civil, Comando Militar e o secretário da Defesa. Se eles não estiverem integrados, unidos, a segurança não anda. E isso aí ela tem que fazer com gente que conhece essas corporações. Governo federal, ela se elegeu em cima do muro. Vocês lembram muito bem, ela era Diana do Pastoril, né? Ela não era nem Bolsonaro e nem era Lula. Então ela pegou votos dos dois candidatos, tá? Mas agora, já eleita governadora, ela vai ter que buscar essa relação com o governo federal. O governo federal é PT, é Lula. Ela é do PSDB. O PSDB, em nível nacional, está negociando o apoio ao governo Lula. Não está ainda acertado esse apoio, mas há um entendimento de que o PSDB possa apoiar o governo Lula. Basta só ele dar uns carguinhos que o PSDB chega. E nessa relação com o governo federal, a Raquel vai ganhar um grande aliado. Chama-se José Múcio Monteiro, que eu antecipei hoje no meu blog, que foi convidado por Lula para ser ministro da Defesa. Zé Múcio votou em Raquel, ele gosta da Raquel, ele admira a Raquel, e ele pode ser a grande ponte de Raquel, lá em Brasília, para distensionar essa relação dela com o PT, o Partido dos Trabalhadores. Tem também a relação do pai dela, João Lira, né, que também já foi do PT, já foi do PSB. Com Eduardo Campos, João Lira construiu uma relação também com Lula. Então isso vai ajudar também, além do fato do tio dela, Fernando Lira, de ser uma referência na esquerda, como um aliado que sempre esteve com o PT e com as forças de esquerda. E Lula respeitava muito o Fernando Lira. E por fim, essa nova política. O que é que eu digo nova política? Eduardo Campos foi quem introduziu aqui, na nossa política local, e no nosso dicionário, essa expressão nova política. O que ele queria dizer com nova política? Não é que o político velho na idade, nem o político velho por exercer vários cargos e ter passado em várias experiências políticas. A nova política que ele dizia era a política da renovação de métodos, atitudes e gestões. Tá? Então, essa nova política que ela quer implantar é uma repaginada em gestão pública em Pernambuco. Como é que ela pode dar essa repaginada? Com novos quadros. Eduardo foi buscar grandes quadros, está ali Pedro Mendes, sabe disso? Eduardo foi buscar grandes quadros aonde? No Tribunal de Contas do Estado. E o Tribunal de Contas do Estado, os auditores têm bons salários. E quando eles foram secretários, eles optaram pelo salário do Tribunal de Contas. Os salários de secretários de Pernambuco não são atrativos. É difícil você pegar um bom gestor da iniciativa privada, tá? Um bom técnico, que vai deixar de ganhar dinheiro no mercado para se submeter a ganhar 14, 15 mil no Estado. Essa vai ser a primeira dificuldade que ela vai encontrar. Isso Joaquim Francisco encontrou, Jabas encontrou, muita gente encontrou. Porque um bom técnico, ele ganha muito dinheiro na iniciativa privada. E outra coisa,
tem um agravante. Quem vai para serviço público acaba se complicando, porque às vezes se complica numa licitação, assina algo indevido, se complica lá nos tribunais e tal e tudo, e as pessoas têm risco disso aí, tem receio de correr esse risco, de criar problema para a sua vida pessoal depois. Então, as pessoas que estão com emprego confortável, que estão bem de vida, só vai aceitar um cargo desse se for por vaidade, ou então com outras intenções, né? Ela, nessa nova política que ela vai implantar, ela vai governar com os partidos, ou ela vai governar como ela governou Caruaru? Como é que ela governou Caruaru? Ela governou Caruaru com a equipe técnica importada do Recife. Se você olhar os secretários estratégicos que ela levou para Caruaru, saúde, educação, desenvolvimento regional, agricultura, controlador geral, foi tudo gente do Recife, tá? E agora ela deu uma sinalização de que ela pode repetir isso no Estado, porque a equipe de transição dela foi com gente de Caruaru. Até eu brinquei na minha coluna dizendo que foi a República de Caruaru. Entende? Então, espero que ela tenha juízo, porque Pernambuco não é Caruaru. Pernambuco é muito mais amplo. E ela tem que buscar o que eu chamei ali da governabilidade. E a governabilidade ela só existe se ela trouxer esses partidos aliados para próximo dela. Mas ela, ao trazer esses partidos aliados, isso tem um preço também. Não existe jantar de graça. Não existe almoço grátis. Tem um preço. O partido que vai para a Raquel vai querer cargos no governo. Vai querer contrapartidas. Ela não vai imaginar como ela fez lá em Caruaru, não. Isso aqui eu não vou botar político nenhum, não vou chamar político nenhum. Isso aqui vai ser a cara do meu estilo, a gestão do meu estilo. Não. Aqui ela vai ter, ou ela negocia com os partidos políticos, ou logo ela vai se complicar. E eu não acredito, pessoalmente, estava dizendo aos vereadores hoje ali, inclusive a meu amigo Adão da Burra ali, que não existe, eu não acredito em político que não faça política. A política ela está acima da gestão. A gestão é consequência da política. Quer um exemplo? Eduardo Campos. Teve alguém mais político em Pernambuco nos últimos anos do que Eduardo Campos? Ele fazia gestão, mas era uma gestão com um ingrediente da política. Ele agradava gregos e troianos. Eu fui a municípios aqui em Pernambuco que Eduardo tinha as duas lideranças adversárias e tinha mais a terceira via. Não tinha adversário dos municípios. Então, governar é fazer política. A política do dia. O presidente está aqui na Câmara. Se ele não fizer a boa política aqui com os vereadores, se não estender o braço para os servidores, ele vai ficar aqui muito mal avaliado. Porque a nossa vida é o mundo da política. Em casa, na nossa convivência com os nossos filhos, com a nossa família, com os nossos amigos, com os nossos parentes, a gente faz a política do dia a dia. A política é fundamental na vida. Mas tem gente que não gosta de política. Mas para governar Pernambuco, vai ter que gostar. Bom, minha gente, eu fico à disposição de vocês para as perguntas, para a gente abrir aqui esse debate. Olha o microfone aí. Eu que faço política também em Igaraçu, tem uma rádio FM lá. Tive de perto na campanha de Mário Ricardo, ele de primeira hora, ele apoiou Marília, né, por ser do republicano, mas no outro dia do primeiro turno, ele ligou para mim, pediu para ir lá na rádio e deu um depoimento já apoiando Raquel, já que a prefeita
a prefeita, que foi a vice dele, apoiou Raquel de primeira hora. Até eu achava aquilo complicado, mas eu nunca disse, ela ia lá na rádio, sempre foi na rádio, fazia os debates lá com a gente, tal, aquela coisa. Eu dizia, mas rapaz, essa prefeita está com uma segurança que essa menina vai ser prefeita. E ela dizia mesmo, vai ser. E foi, está aí o resultado. Mas Mário Ricardo, a bancada do Republicano está com ela. Está com ela. Foi uma coisa surpresa, que a gente conversou até por telefone antes. Você sabe que eu retransmito seu programa na rádio. E, por sinal, de uma grande audiência. Então, Magno, quer dizer, eu sei o seguinte, de coração, eu rezo e peço a Deus que ela faça uma grande administração para Pernambuco. Porque Não, aqui passou aí foi um fracasso. Ninguém quer o pior para Pernambuco. Nós todos estamos torcendo por ela. Aqui passou foi um fracasso. Que ela faça um bom governo, porque esquecido. Pernambuco também não aguenta mais, né? Foram 16 anos de PSB, esses últimos 4 anos. Agora, Magno, eu peço como licença. Pernambuco se encontra, né? Eu peço licença que eu vou dar uma... Eu vou para o pessoal da Seresta que está me esperando. Vai lá, vai fazer seresta. Vai cantar com essa sua voz maravilhosa. Bom, minha gente, tá aí aberto o debate. Aí o microfone aí, Adalberto. Fala um pouquinho aí sobre a expectativa esse relacionamento com Raquel e o prefeito João Campos aqui, que é PSB, tendo havido essa nova configuração. Fala a expectativa aí que você tem sobre esse relacionamento. Bom, Raquel João vai ter que criar uma relação com Raquel, porque o governo do Estado está acima da Prefeitura do Recife, né? Eu lembro muito bem que, quando Joaquim, eu sempre falo Joaquim, porque eu fui secretário de Joaquim, convivi muito com Joaquim, né? E Joaquim foi prefeito do Recife com a Arraes governador. E a Arraes era muito sabido. Pedro está por aí ainda? Pedro já foi embora? Aí, Joaquim uma vez foi uma audiência com a Arraes. Joaquim era prefeito do Recife, aí foi uma audiência com a Arraes. Aí a Arraes, para Joaquim não ficar muito tempo no gabinete, aí mandou desligar o ar-condicionado. Aí Joaquim começou a suar, e suava feito uma chaleira. Aí disse, guardou, liga esse ar-condicionado. Disse, Joaquim, o ar-condicionado está quebrado, Joaquim. Então abre a janela aqui. Então não vou para a janela não, para ver se você vai embora logo. E você vê que Joaquim, naquela brincadeira com o Miguel Arraes, conseguiu construir uma relação. Essa relação agora, ela tem que partir de João para Raquel, e não de Raquel para João, tá? E eu acho que aí vão ter interesses contrariados, porque quando a gente sai de uma eleição, o Brasil é assim, né? Eleição de 2 em 2 anos, você sai de uma eleição, já entra na outra eleição. A gente já está assistindo agora o debate de Recife em 2024. E, Adalberto, quem é o grande nó para João Campos em 2024? A reeleição dele, enfrentando provavelmente Priscila Krause, que é a vice de Raquel. Se não for Priscila, Daniel Coelho, que teve muitos votos aqui no Recife, já disputou a eleição no Recife, que me disseram que Priscila vai para a reeleição de Raquel, Raquel sendo reeleita, Priscila quer ser governadora pós-Raquel. Parece que o entendimento é esse lá. Aí, se esse for o entendimento, aí Daniel seria o candidato a prefeito, para Priscila não perder o mandato de vice-governadora. Essa relação de Raquel e Priscila vai ser uma relação de interesses que passam também por Brasília. Lula vai abrir o cofre para Raquel, que aqui em Pernambuco ele teve como principal aliado o PSB. O Geraldo Alckmin é PSB, é o vice de Lula. Lula quer, ou sabe, que o projeto de João é a reeleição. Ele dando muito apoio a Raquel, enchendo os cofres do governo do Estado com dinheiro, consequentemente ele está tirando a reeleição de João. Porque Raquel fortalecida, ela vai eleger a prefeita dela. Então, essa questão política aí, ela vai
ser um complicador para Lula administrar. Magno, aqui. Só para registrar a presença de Gilson Lima, presidente do Partido PROS de Pernambuco, e Adão Damasceno, o vice-presidente aqui, presente com a gente aqui. Pode ir. Magno, boa noite. Primeiro, agradecer aqui pela brilhante palestra. E não sei se já está no alcance, mas uma análise breve aqui de como é essa eleição, como foi essa eleição de Raquel aqui para nós olindenses. Será que o senhor já consegue fazer uma análise e com a perspectiva de 24? Aqui no primeiro turno, o prefeito apoiou o PSB, não foi? Danilo. E no segundo turno, apoiou a Raquel, né? Bom, prefeito não é prioridade para a governadora, certo? Nesse momento que ela quer buscar a governabilidade, a prioridade dela é a Assembleia. Cargos que ela tiver que negociar, ela vai negociar com os partidos. Tá? O que ela pode ajudar ele aqui é com projetos, com recursos, não com cargos. Tá? Porque a negociação política que envolve cargos é a negociação direta com a Assembleia Legislativa, com os deputados federais, e não com os prefeitos. Tá? Então, o que ele pode contar dela aqui é só apoio de recursos e obras. Magno, não coincidentemente eu vi no seu blog, né, essa urgente necessidade da gente saber quem é a composição do governo, né? Porque eu vi a crítica sobre ela estar viajando, sobre ela estar indo em outros locais para poder aprender. E aí a gente quer de fato saber como é que vai ser essa composição. O senhor falou também na sua palestra que uma grande parte foi composta de pessoas de Caruaru. Acredita que esse atraso... A equipe de transição. De transição. Acredita que esse atraso também demonstra uma possibilidade da gente ter um governo descentralizado da região metropolitana? Bom, ó, tem algumas coisas que a gente fica em dúvida em relação a Raquel, sabe? Porque Raquel é uma esfinge, decifra-me. Ela é uma esfinge política, entende? Ela, por exemplo, essa questão da transição, dela só ter botado gente de Caruaru, há duas interpretações. Primeiro, de que ela é centralizadora, só confia naquele pessoal que governou com ela. E a segunda interpretação é de que ela não ampliou muito, porque aquelas pessoas, se ela colocasse de outros partidos, Miguel, fulano, Guilherme, não sei o que, já ia passar para a mídia como se fossem secretários da equipe dela. Entende? Então, tem alguns gestores políticos que eles convivem com as neuroses da mídia, sabe? Ah, vou botar fulano, já vão dizer que ele vai ser secretário. O erro dessa transição de Lula agora é porque eu nunca vi na minha história, eu tenho 40 anos de política, eu nunca vi na minha história, e aqui está Arlindo, tem tanta gente aqui experiente, eu nunca vi na minha vida, esse tempo todo fazendo política em Brasília, eu morei 15 anos em Brasília, eu cobri a Constituinte, cobri a revisão da Constituinte, cobri o governo de Collor, cobri o impeachment de Dilma, cobri o impeachment de Collor, cobri o governo de Itamar, trabalhei no Correio Brasiliense, Jornal de Brasília, na agência do Globo, no Globo, viajei esse país inteiro, a política nacional. Eu não conheço uma transição como o Lula está fazendo. Vocês já contaram o número de integrantes da transição? Tem mais de 500. 300 mais 500. Tem mais de 500, eu nunca vi. Agora vem cá, que transição é essa? Que se o governo Bolsonaro não está passando os números, eles estão fazendo o que lá? Não, vamos convidar fulano. Eu achei engraçado, até gosto dele, porque ele é de minha terra lá, o poeta Marinho, como é, o filho lá do Marinho. O Marinho vai lá para dar uma participação na cultura, tudo bem, ele é um grande poeta e tal, tudo. Saiu lá de São José do Egito para dar uma contribuição lá para a transição. Mas contribuir com o quê, meu Deus? Só aqui de Pernambuco, veja quantos políticos já estão na transição. Até brinquei no meu blog dizendo que a transição do governo Lula virou um prêmio de consolação para os derrotados. Que se você observar, não só são os derrotados de Pernambuco, não. Se você olhar na composição da equipe de transição do Lula, grande parte foram derrotados nos seus estados. E cada pessoa que chega ali naquela transição,
ela alimenta o quê? Expectativa de poder. Eu estava conversando com o Zé Múcio hoje, que eu liguei para ele para confirmar esse negócio do Ministério. Ele disse: Magno, eu não gosto de ir naquela central ali do Banco do Brasil, onde está funcionando a sede da transição, porque aquilo ali virou uma coisa assim que você se sente mal quando entra, tá? Uma vaidade extrema de cada um, todo mundo já se achando ministro, sabe? Todo mundo achando que o seu latifúndio ali, porque o cara convida fulano para ele debater a transição na saúde, e o cara já acha que é ministro da saúde. Está aí Humberto Costa, e mais 6 que estão discutindo a questão da saúde, Humberto já está se achando ministro, e outros lá estão se achando ministro. Então, eu não consigo entender, até hoje, então eu não entendo mais de política. Como é que a pessoa faz uma transição com 600 pessoas? Até elogio Raquel, porque Raquel montou aqui 8 pessoas para pegar os dados do governo, e ponto final, porque transição até hoje é isso. É você ter uma equipe de um governo que está saindo e constituir uma equipe do governo que está entrando para levantar a situação financeira do Estado ou da União, ponto final. Mas lá não. Lá se montou um circo. Está até ridículo você ver tanta reunião para nada. Para nada. Até porque o que eles estão discutindo? O que é melhor de saúde, o que é melhor para a educação, como é que vai ser a política cultural, como é que vai ser... Ora, e Lula não foi eleito oferecendo à nação um programa de governo? E esse programa de governo não vale mais não, é? Tem que ir gente lá agora dar pitaco, para mudar tudo do que ele apresentou à sociedade, como esse programa de governo dele. Eu acho que aquilo ali é um picadeiro. Se tiver alguém querendo fazer mais algum questionamento, o microfone está com as meninas aí. Doutor Emílio. Boa noite, Magno, presidentes, amigos aqui. Na verdade, eu vou tentar ser só um pitaqueiro, é um comentário, Magno. Eu acho que ali, entre esses desafios que você coloca muito bem aí, eu queria comentar, entendo um desafio grande da governadora a partir de 1º de janeiro, a relação dela com os demais poderes e órgãos de fiscalização e controle. Exemplifico. O 5º Constitucional agora coube a vaga de desembargador no tribunal por alternância. Uma é nossa, da OAB, a outra do Ministério Público. O chefe, não é poder, mas da instituição Ministério Público do Estado, foi mais votado, Paulo Augusto, um grande amigo, e foi nomeado governador. E assumiu hoje, da vacância, caiu de paraquedas na mão da oposição, lá, do Ministério Público. E você sabe que o PSB, com 16 anos, como prerrogativa constitucional do chefe do Poder Executivo Estadual, entre elas, nomear conselheiro do Tribunal de Contas, desembargador do TJ, e de todas as áreas que eu vislumbro, uma das que mais funcionou, junto com o Poder Legislativo, deve ser aí a herança do falecido Guilherme Shoa. Heriberto conseguiu, com muita dificuldade, manter, mas manteve. A relação institucional, e você sabe muito bem disso, entre os poderes funciona, é exemplo, inclusive, de outros estados da nação. Eu que tenho um escritório em Brasília, divido uma sala em São Paulo também com um colega, a gente vê isso, Arlindo. Pernambuco dá exemplo dessa relação, Ministério Público, Tribunal de Contas. Dia 2 de janeiro é a eleição do Ministério Público Estadual. Não é? E no dia 2, passada a festa da posse, ela já vai ter que escolher entre a lista tríplice o chefe do novo Ministério Público Estadual pelos próximos 2 anos do Estado de Pernambuco. Não é? Teremos a aposentadoria, próximo ano, 12 conselheiros, estou falando lato sensu, tá? Sem dizer gênero, do Tribunal de Contas do Estado. Enfim,
Eu acho que esse desafio aí é um desafio também que está na ordem do dia, e eu queria que você pudesse tecer aí algumas palavras sobre isso que eu comentei. Obrigado a todos, boa noite. Meu caro Emílio Duarte, Emílio é advogado aqui eleitoral, comenta também lá no Frente a Frente, é uma grande referência aqui nesse mundo jurídico, especialmente na matéria de legislação eleitoral. Meu caro Emílio, eu acho que essa questão do Judiciário, do Ministério Público, ela tinha que ter uma pessoa nessa equipe de transição. E não teve, né? Foi um mundo que ela esqueceu a parte, né? E eu pergunto, quem é ou quem será o interlocutor da governadora eleita nessa área? Eu não conheço. Você conhece alguém? Você que é advogado, não sei se tem mais advogados aqui, militantes, conhece alguém na área, conhece, Adalberto? Alguém na área jurídica, alguém que tenha trânsito no Poder Judiciário, no Ministério Público, nas instituições, que diga, não, essa pessoa aí é a interlocutora da governadora eleita nessa área. Então, eu não conheço. Não tem. Não, não tem. Não tem. Aliás, ela não tem só falta de gente nessa área, não. O que ela vai ter muita dificuldade é de montar a sua equipe, porque ela não tem equipe. Ela não tem gente. Tá? E outra coisa, a gente vai percebendo, com o passar do tempo, que ela está delegando muito mais poderes a Priscila Krause. O mesmo erro que comete o presidente Lula. O povo não elege vice. O povo elege presidente, governador e prefeito, confiando nele para governar. O povo não sabe nem quem é vice. Faça uma pesquisa aqui em Pernambuco, no Brasil. Não precisa ir muito longe, não. Quem foi o vice de Collor? Alguém se lembra aqui, não? Itamar, poucos se lembraram. Entende? Porque é uma figura, não entendo isso como uma crítica, mas o vice no Brasil ainda é uma figura decorativa. Porque ela existe para substituir o titular na interinidade e não para governar. O que passa a impressão Lula com isso é que ele está já numa idade um certo avançada, ele tem problema de saúde, inclusive está com dificuldade de falar e tudo. Geraldo Alckmin foi governador por 4 vezes de São Paulo. Ninguém é governador 4 vezes se não for um bom gestor, se não for um bom executivo, se não for um bom governador. São Paulo é o maior colégio eleitoral do país. E ninguém ali cai de graça feito de paraquedas. Ou é bom, ou não governa, ou não é eleito. E Geraldo Alckmin, Lula está confiando nele em função disso, desse perfil dele. Mas a Priscila aqui em Pernambuco, qual é a experiência executiva que ela tem? Aliás, nenhuma crítica a ela, mas ela está no comando da transição, se vocês observarem, com a mesma resistência dialética, como se fosse deputada na Assembleia. Parece Siri na lata, brigando com o governo o tempo todo, a toda hora. Ô, gente, veja Geraldo Alckmin como coordenador da transição nacional. Ele dialoga, ele respeita, entende? Ele sabe onde é o território dele. Ele tem experiência nisso, de relacionamento público, entende? Não se resolve as coisas na patada. A política é a arte da negociação, é a arte do diálogo, é a arte do entendimento, é a arte dos gestos. Entende? Hoje eu estava observando hoje que ela estava dizendo, não, já entregamos 32 requerimentos para o governo não responde nada. Sabe qual vai ser uma decepção de Priscila e de Raquel? É que elas vão receber um governo melhor do que elas imaginam. Elas vão receber o Estado com 3 bilhões em caixa.
com os servidores pagos em dia, tá? As finanças todas organizadas. O governador Paulo Câmara não foi um bom governador, mas ele governou bem as finanças do Estado. E ele vai entregar um Estado equilibrado para ela. Entende? Então ele fica tentando buscar algo para chamar a atenção da mídia, porque sabe que vão encontrar um Estado melhor do que Paulo Câmara recebeu de Eduardo Campos há 8 anos lá atrás, que foi um Estado extremamente desequilibrado. Tem mais alguém que queira? Tem um senhor ali. O som. Boa noite a todos. Magno, esse ano a gente assistiu completamente... Deixa eu só reformular aqui. Acredito que eu falo por todos, que todos nós ficamos espantados com as chuvas torrenciais que ocorreram aqui no Nordeste, né? E que evidenciou um problema severo de habitação que necessita de uma solução técnica e política junto do governador e com os prefeitos. Tu considera que seria mais um desafio para Raquel Lira? A questão das chuvas? Isso. Vê bem, mais grave do que o excesso de chuva, que toda chuva é boa, mas a gente ficou dramatizado com o que aconteceu em Jaboatão e no Recife, nessas últimas enchentes, que voltou a ocorrer mortes na região metropolitana, que não havia há muito tempo. Me parece que mais de 30 pessoas morreram com as chuvas, né? E essas pessoas continuam lá à espera do apoio anunciado pelo Estado, que não chegou até hoje. Isso é uma herança que ela vai ter que administrar também, que tem muita gente sem casa ainda, em casa de parentes e tudo. Mas eu acho que outra coisa preocupante também é a falta da chuva, é a seca. Hoje mesmo eu noticiei no meu blog que o governo retomou o programa de carro-pipa, que estava suspenso. E nós estamos entrando agora no período crítico agora da seca, e ela vai pegar uma área muito complicada, do ponto de vista de atendimento às comunidades por falta de água. Raquel, ela vai ter que encontrar dinheiro para governar. Dinheiro só existe em Brasília. Você veja que prefeitos e governadores só vivem com pires na mão em Brasília. Eu sempre digo aos prefeitos, prefeito é eleito para estar em Brasília, não é para estar na sua cidade. Ele tem que chegar na sua cidade com dinheiro para fazer os programas e resolver as coisas. Mas não adianta chegar em Brasília, de pires na mão, sem programas bons. Porque se chegar no ministério com audiência com o ministro, bicho, vem cá, tudo bem, você está querendo isso, lá estou. Qual é o projeto que você tem? Não, eu vou mandar fazer o projeto, da próxima vez que eu vim aqui, eu ligo para ele, não, amigo, me dê o projeto agora. Porque se tiver bons projetos, o governo aprova na hora. E sai o dinheiro, sai o recurso. Entende? O que falta nesse país são bons projetos. Porque dinheiro na União existe. No início é iniciativa e inteligência para governar com bons projetos. E a maioria dos prefeitos chega lá, eles chegam lá esmolando, pedindo esmola, em vez de chegar com coisas concretas para realmente sair de lá, sabendo onde vai buscar aquele dinheiro para realizar aqueles projetos dele. E existe outra coisa, qualquer dinheirinho que ela arranjar em Brasília, ela vai ter que dar contrapartida aqui do Estado. Tá, Evandro ali, Avelar, sabe disso? Foi secretário, é secretário aqui em Olinda. Qualquer convêniozinho que fizer, tem que ter a contrapartida. União com o Estado tem que ter contrapartida. E para ela arranjar o dinheirinho, a poupança do Estado aqui, ela vai ter que cortar. Cortar na pele. Demitir pessoal, entendeu? Enxugar. Para ela ter recursos na mão, para ela começar a governar.
Eu vejo ela reclamando todo dia agora ela está reclamando do Hospital da Restauração, porque todo dia caiu o teto lá do Hospital da Restauração. Mas eu nunca vi nenhum projeto ela dizer, nem na campanha, ó gente, eu conheço a situação da saúde de Pernambuco, para a gente recuperar o Hospital da Restauração custa tanto. Eu não vi essa conta dela. Entende? Eu não vi essa conta dela. Entende? Então, tem muita teoria e pouca prática. Entende? É preciso se administrar com as coisas muito concretas, com muita realidade e com os pés no chão, né? Mais alguém, gente? Tem um senhor ali que quer fazer alguma pergunta ali. Magno, Ricardo Andrade, boa noite. Boa noite, meu cientista. Magno, eu trabalhei 12 anos na Assembleia Legislativa, onde conheci a nossa governadora Raquel Lira. Quem é de Caruaru e viveu a política de Caruaru sabe a dificuldade que ela tem de interlocução com o Legislativo. A Câmara de Caruaru derrotou por várias vezes projetos enviados por Raquel à Câmara. Raquel parece não gostar muito de vereador. Foi deputada estadual e sabe como é difícil fazer o diálogo, estabelecer bancada, ter maioria, compor e ter uma base de sustentação na Assembleia Legislativa. Os deputados estaduais são extremamente pragmáticos. Então, como é que você avalia essa dificuldade que ela terá de se relacionar com os deputados estaduais? E a outra é, qual o futuro que você enxerga na liderança de Marília Reis, uma vez que, depois de 2 quedas, ela se vê no dilema de poder novamente querer disputar uma prefeitura do Recife, sabendo da dificuldade que ela terá, uma vez que já se comenta até que Paulinho da Força faz de tudo nesse instante para segurar ela no Solidariedade, porque já dizem que ela vai sair do partido. Bom, o primeiro item é em relação à Assembleia Legislativa. Como é que ela vai governar e Caruaru, como ela teve a relação com os vereadores. A relação dela com a Câmara de Caruaru foi na patada, foi na chibata. Eu não sei no meu blog que ela chegou a fazer uma reunião com os vereadores, obrigando os vereadores a deixar o celular fora da sala. Ninguém entrava com o celular na sala, não. Isso é uma forma ditatorial. No mundo que nós estamos hoje, eu, por exemplo, meu celular eu consulto toda hora, porque eu tenho 4 filhos. Eu tenho família e tudo, eu tenho uma empresa, que eu vivo resolvendo minhas coisas pelo celular e tudo. Como é que uma pessoa impede que uma pessoa entre numa reunião no celular? Não, ó, o celular está aqui em cima. Eu não vou consultar, mas a senhora não vai me obrigar a deixar meu celular. E eles deixaram numa caixa lá fora os celulares. Eu nunca vi isso na história. Entende? Se você conversar com qualquer vereador de Caruaru, qualquer um, qual é a nota que você dá na relação de Raquel com a Câmara de Caruaru? Eu acho que ela não chega a ter um 4. Porque foi difícil. Difícil. E ela foi derrotada. Em vários projetos importantes que ela colocou em votação, ela foi derrotada. Para ela construir a maioria em 2 projetos de empréstimos que ela fez lá, que endividou o município, tá? Ela ganhou apertadíssimo. Muitos vereadores votaram contra. E teve muita gente que ajudou. Eu sei, inclusive, um Douglas Sintra, que é um cara muito articulado, que entrou no jogo para conseguir ajudar ela a aprovar o negócio. Douglas negociou com 4 ou 5 vereadores, senão ela não conseguia aprovar. Porque ela aí mesmo, para ela ir para o jogo, da negociação, ela não vai. Ela não vai. E outro gravante, em relação na Assembleia Legislativa. Quem vai ser o interlocutor político dela na Assembleia? Daniel Coelho? Pavio curto e espalha brasa? Porque Daniel Coelho é espalha brasa. Pergunta em Brasília, na bancada federal, quem é que gosta de Daniel Coelho?
Ele foi deputado estadual. Pergunta aos deputados estaduais que conviveram com ele. É um egocentrismo aqui, ó. Se o chão da casa pudesse botar ouro, ele botava. Completamente fora da realidade. Então, uma pessoa dessa, ela não está qualificada para fazer interlocução política. Se Marília tivesse sido eleita governadora, eu já sabia quem ia ser o secretário da Casa Civil dela. Se André não tivesse sido eleito senador, era André de Paula. Que aquele ali é talhado para a negociação, a interlocução política. Daniel não é. Quem ela vai botar na Casa Civil? A gente não sabe. A gente não sabe quem é o interlocutor, como a Emílio falou, na área jurídica. Não sabe quem é o interlocutor dela na área financeira. Não sabe quem é o interlocutor dela na área política. Porque ela se fecha em copas. É como eu disse. Decifra-te, Raquel. É um enigma. Ninguém sabe, na verdade. É uma pessoa que veio de Caruaru para cá, implantou aquela política em Caruaru, aterrissou aqui, ganhou a eleição, por N fatores, inclusive a comoção, e que é o desconhecido do desconhecido. Ninguém sabe o que ela pensa, o que ela quer, o que ela deseja, quem são os grupos dela, quem são os aliados dela, quem são os interlocutores dela e nada. Em relação à outra pergunta, foi sobre Marília. Eu acho, bem, Marília, ela elegeu a irmã Maria, tá? Então, eu acho que ela vai ser prestigiada porque ela tem a irmã federal, né? E ela deve ter algum espaço no governo Lula. Fala-se que ela vai ser a presidência da Codevasf, entende? Então, eu acho que um político, se tiver um espaço, que ele possa fazer política, ele consegue sobreviver, qualquer político. Agamenon, quem é que dizia, Adalberto, que não existe político morto, né? Quando você pensa que ele está morto, ele ressuscita das cinzas, né? O Collor mesmo, quem dizia que Collor voltava a ser senador da República, depois de impeachado e tal e tudo, né? E tantos políticos que sofreram lá o processo da Lava Jato, da CPI do orçamento, de não sei o que mais, estão hoje em Brasília com mandato e tudo, né? Magno, você acredita que em paralelo, João Lira, o pai de Raquel, e Gustavo Krause, o pai de Priscila, pode atuar em paralelo aí para fazer negociação? Olha, as informações que eu tenho é que em Caruaru ela não ouviu o pai. O pai não tinha... Você é lá de Caruaru? Foi da Assembleia? As informações que eu tenho é que o pai não tinha ascendência nenhuma no governo dela, tá? E Krause, muito menos com Priscila, tá? Até quando Priscila foi escolhida vice de Raquel, até liguei para Krause, e esse negócio, não, eu não interfiro, isso é uma opção dela, ela estava com a reeleição dela garantida, mas eu não vou interferir no que minha filha quer e tal e tudo. Arlindo. Alô. Magno, qual a sua avaliação com relação ao relacionamento? Que você falou, o relacionamento de Raquel com a Câmara. E o relacionamento dela com a equipe dela de governar. O relacionamento dela, porque pelo que me consta, ela teve 8 secretárias de saúde. 8. Você fez essas contas, não foi? Ninguém consegue administrar um município em 8 anos tendo 8 secretários de saúde. Não, eu tenho informações que tinha secretários que não despachavam com ela. Não despachava. Ficava tomando chá de cadeira lá e ela não recebia audiência. Você tem alguma avaliação sobre isso? Eu acho que ela fez um governo mais de mídia, porque eu vou muito a Caruaru. Eu sou, primeiro, com muito orgulho, cidadão caruaruense, porque recebi o título lá da Câmara de Caruaru, e vou muito a Caruaru. Eu conheço Caruaru bem, tá? O que é que ela fez em Caruaru? Não sei se tem alguém aqui de Caruaru. Ela fez aquela via parque, né? Que ali pega naquela área do São João ali, que é uma pista de Cooper, com alguns equipamentos de ginástica e tal, uma pracinha. Fez aquilo ali, fez umas casas
pelo programa Minha Casa Minha Vida, fez uma roupagemzinha, uma meia sola lá no centro, de umas ruas lá que ela humanizou, e algumas coisas nos bairros, uma coisa mais periféricas. Uma obra de infraestrutura, assim, de melhorar o trânsito em Caruaru, eu não conheço. Um grande investimento que ela fez em Caruaru, uma grande obra estrutural, que isso aqui é a cara do governo Raquel, eu não conheço. Entende? Então, ela fez o feijão com arroz. Entende? E teve não só dificuldade na equipe dela lá não, para ela governar lá em Caruaru. Ela teve dificuldade aqui com os secretários, quando ela foi secretária de Eduardo. Marcos, deixa eu dar um testemunho. Converse com qualquer secretário de Eduardo, na época que ela era secretária, qual era a dificuldade que ela tinha de se relacionar com esse pessoal. Ô Magno, ela como secretária de Eduardo, Bota o microfone. Ela como secretária de Eduardo, a FUNASE, essa que trata de menor, que era antiga FEBEM, né? Que trata de menor, infratores, era subordinada à secretaria dela. O presidente da FUNASE chama-se Alberto Vinícius, que você deve conhecer, amigo nosso, o caminhante da Jaqueira. Alberto Vinícius, mora ali na Santos Dumont, amigo nosso e tal. Alberto Vinícius era o presidente da FUNASE por indicação direta de Eduardo Campos. Durante 2 anos, ela como secretária, ela em nenhum momento recebeu Alberto Vinícius. E a FUNASE foi onde ocorreram rebeliões, coisas terríveis na FUNASE, menores infratores, que ali o problema é o seguinte, menores infratores, uns são de periculosidade, outros são meninos que, coisas menores, mas é o seguinte, houve rebeliões terríveis, até de morte, e o Alberto tentava, eu convivo com o Alberto, sei disso, o Alberto tentava uma audiência com ela, durante 2 anos ela como secretária, em nenhum momento ela recebeu Alberto Vinícius, presidente da FUNASE, e subordinado a ela. Ela é uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito difícil. Ela tem o estilo dela próprio, tá? Ela é muito concentradora de poder, ela é muito... Autoritária, eu não queria usar esse termo, mas ela é autoritária, e ela é centralizadora no extremo, né? E ela tem um grande pecado na política, que é a política de não fazer relacionamento. Ela é difícil fazer relacionamento. É como eu disse, Arlindo, eu conversei com alguns secretários em Caruaru e tinha secretários que passavam 3, 4 meses tentando um despacho com ela e não conseguia. Magno, ali na plateia, Júlia quer falar, tem 3 pessoas ali. Júlia, por favor, faça a pergunta. Boa noite, senhor Magno. Eu só vou ler aqui para reformular... Levante, por favor, levante. Isso, obrigado. Sim, senhor presidente. Eu só vou ler aqui para reformular melhor minha pergunta, tá certo? Certo. Estava recriando ela enquanto o senhor debatia juntamente com o pessoal. O senhor, na sua outra fala, tocou num assunto que remete muito à minha atenção. Raquel não tem prática na saúde, é apenas teoria. Foi isso que o senhor acabou de falar. Eu lembro que durante as campanhas eleitorais dela, principalmente nas propagandas de mídia, a TV principalmente, ela focava muito nesse ponto, que melhorou a saúde em Caruaru. Eu não sei se tem alguém aqui de Caruaru que possa me confirmar isso. E traria essa conduta para todo o Estado. Como uma futura profissional de saúde que serei, me preocupa muito essa sua fala, principalmente sobre o nosso maior acervo na saúde pública, que é o Hospital da Restauração. Essa também é uma preocupação sua? Acredita realmente que ela não vai trazer mudanças para a saúde aqui de Pernambuco? Como é teu nome? Júlia, o senhor conseguiu entender? Oh, entendi, Júlia. Deixa eu te falar. Em Caruaru, Júlia, ela fez um hospital, maternidade, tá? Que custou 26 milhões. E esses 26 milhões, na sua totalidade, foram de emendas de Ivone Queiroz, do adversário dela. Entende? A maior obra da saúde dela foi esse hospital maternidade, que ela canta loas dele aí,
dizendo que é um hospital referência e tal e tudo, foi feita com dinheiro da União através de um adversário político chamado Vônia Queiroz. 26 milhões. Vônia botou de emendas federais e ela dá entrevista, fala em discurso, botou no guia eleitoral e sequer citou o nome de Vônia, dizendo que Vônia... É verdade? Você conhece Caruaru. Entende? Em relação à questão da saúde, não é só Raquel, não. A minha descrença é que a saúde é uma questão nacional que ninguém consegue resolver. Os hospitais públicos no Brasil estão extremamente deteriorados. Entende? Estamos vendo aí ainda essa questão da Covid, de doenças, de emergências superlotadas, de hospitais quebrados. Miguel Coelho e ela prometeram abrir 3 hospitais. Vocês lembram? Na campanha, vou abrir. Mas, minha gente, a questão não é abrir o hospital, tá? Não é o número do hospital que vai resolver e melhorar a saúde. É a qualidade do hospital. Você sabe que, para manter um hospital, custa o dobro da construção do hospital? É ou não é, Evandro? Evandro dali é experiente. Você vai construir um hospital, para você manter ele, custa o dobro do que você gastou na construção do hospital. E onde vai buscar esse dinheiro para manter a construção do hospital, a manutenção do hospital? Onde vai buscar esse dinheiro? O SUS, só o governo federal? E recursos próprios do Estado, da Prefeitura? Entende? Deus me livre. Depender de SUS. A gente tem plano de saúde ainda maltratado nos hospitais, imagina se for depender do SUS. Então eu não acredito numa melhoria, não é por causa de Raquel, uma melhoria da saúde no país, porque o discurso deles é muito fácil, da boca para fora, mas na prática a gente não vê a saúde avançar no país. Pegar um gancho na sua fala, Magno, e dizer, é um prazer conhecê-lo pessoalmente. Eu acredito que a questão da saúde, pela minha experiência de 29 anos como gestor público da saúde e há 1 ano e 10 meses como vereador da cidade, eu acredito que é falta de compromisso. Porque o maior exemplo da minha vida, que chama-se, foi no município do Cabo, de 2005 a 2009, onde me fez o melhor gestor da saúde daquele município, e eu trabalhei lá, chegava de 6 horas da manhã, sendo morador de Olinda, e saindo muitas vezes às 10 horas da noite. Fui com a equipe competente, montada, cada um dando de si. Então, eu enxergo isso, na minha opinião, como falta de compromisso, principalmente com a vida das pessoas. É verdade. A prioridade deles, o compromisso deles é tudo da boca para fora. Chega na campanha, fazem 1000 promessas, dizem que a prioridade é a saúde, que vai melhorar isso, que vai melhorar aquilo. Quando começa a governar, a gente não vê isso na prática. Se todos tivessem o amor ao próximo e o compromisso realmente com a saúde, seria muito diferente, amplo nacional e tudo. Muito obrigado. É verdade. Magno, só mais uma pergunta. Com relação, você já falou da relação que ela teve com a Câmara de Vereadores e fez uma perspectiva da relação com a Assembleia. E aí eu pergunto, dentro do seu conhecimento aí, do que você tem escutado, como está a eleição da mesa diretora da Assembleia? Com relação a essa relação, se ela vai ter uma influência direta, se ela não vai conseguir fazer essa influência, enfim, uma análise desse ponto. Todo governador diz que não interfere em mesa de Assembleia. Da boca para fora, né? Todos deles dizem, não, isso é um poder independente, eu não vou botar minha colher lá, mas todos os governadores interferem. Tá? Eduardo interferiu, Jabas interferiu, Joaquim interferiu, todo mundo interfere na Assembleia. Por quê? Porque o governante, ele quer governar com alguém da confiança dele no poder legislativo. Tá? Aqui o prefeito aqui é aliado do presidente da Câmara, entendeu? Há várias câmaras, o presidente só se elege se realmente tiver afinado com o prefeito, porque o prefeito, na verdade, ele acaba influenciando os outros vereadores. E o governador é da mesma forma. Entende? Dos candidatos que do partido dela que elegeu, tem Isaías Regi, tem aquela que foi Débora e Álvaro Porto.
Desses 3, eu vi 2 se manifestando que querem ser presidente. Isaías e Álvaro. Eu vi esses 2 se manifestando. Mas o candidato que tem crescido mais internamente, dentro da Assembleia, buscando os votos, é Antônio Moraes, que é do PP, de Eduardo da Fonte. Se você juntar, se houver uma aliança prática deles, dos partidos de oposição, ele tem chance de ser eleito sem o apoio dela. Que você vai juntar, o PP tem 8, com mais 14 do PSB, 6 do PT, 3 do Solidariedade, entende? Então, se Antônio Moraes conseguir montar aí esse acordão aí com os partidos da oposição, ela governa com um presidente da Assembleia adversária. Anote aí no seu blog aí que o presidente vai ser do PSB. Do PSB? Pode anotar aí. Mas quem seria? Ela vai ter que fazer um gesto para poder ter a Assembleia na mão. Senão, se não for assim... Mas, deixa eu te falar uma coisa. O PSB está marcado pelo estigma da derrota, tá? Deixa eu explicar isso melhor. Quem votou no primeiro turno em Miguel, Anderson, Raquel e Marília, votou para tirar o PSB do poder. Tá? Vê bem, só um minutinho. Precisa dos votos. Espera aí, só um minutinho. Deixa eu acabar o meu raciocínio. O desejo da população pernambucana era tamanha para tirar o PSB, porque quando houve o segundo turno, que apareceu Marília ao lado de João Campos naquela foto, o que o eleitor pernambucano leu? Que a candidata da mudança era Raquel. Porque Marília já estava com o povo do PSB. E lá no primeiro turno, o eleitor mandou um recado, que não queria governador do PSB. Tanto que Danilo não foi para o segundo turno. Se ela bota numa negociação o PSB na Assembleia Legislativa, qual é a interpretação que vai ter para a sociedade brasileira, pernambucana? É que ela vai governar com o PSB. Mas se eles foi rejeitado pela população. Mas se eles fizerem a mesa lá? Ela tem a minoria. Não, se eles fizerem o PSB pode fazer junto com os partidos de oposição. Mas com o apoio dela, não. Mas é isso que eu estou dizendo. Ah, sim. Magno. Aí sim. Magno, primeiro queria mandar um abraço para o meu amigo Flávio. Trabalhou conosco na Prefeitura do Recife e hoje ocupa uma cadeira aqui na Câmara de Olinda. Mas, Magno, minha pergunta é o seguinte. A política é algo ainda um território muito masculinizado. A gente diz que o machismo é algo que está presente nos homens, mas também está presente muito nas atitudes das mulheres. E as delegacias das mulheres são a maior prova disso. A criatura vai e na outra semana ela vai e retira a denúncia. Contraditoriamente, nossa governadora era chamada de Mainha, lá em Caruaru. Mas não foi o apelido dela, não. Razão pela qual ela inclusive rejeitou a ida ao frente a frente com você, por conta disso, porque você chamou ela no bloco de Mainha. Não foi só por causa disso, não. Eu sei, mas alegaram isso. Queria que você me dissesse duas coisas. Primeiro, apesar de serem 2 candidatas no segundo turno mulheres, ambas, no meu entendimento, têm uma postura arraigada de uma postura masculinizada, forte. Aquilo que diziam, por exemplo, da Dilma, da general, da durona, daquela que não abria mão, que não negociava. Do mesmo jeito, tanto Raquel quanto Marília. Talvez Raquel maior, não é porque ganhou, é porque tem isso mesmo, traço firme na postura. Ela não dialoga, não conversa e tal. E segundo, além do desencarne do marido dela, quais foram os principais erros da derrota da Marília? Bom, deixa eu explicar logo o negócio de Mainha. Mainha, ela era sempre citada por mim na coluna como Mainha, porque na campanha lá, da reeleição dela para a prefeitura, Tony Gel era Painho, tá? O povo chamava Tony Gel de Painho. E ela, para se apresentar no eleitorado, o eleitorado começou a chamar ela de Mainha. E isso era presente na propaganda eleitoral, na televisão, no rádio, o povo chamando ela de Mainha,
entendeu? E ela se apresentando como manhinha, então, não fui eu que inventei essa questão de manhinha. Foi uma coisa que veio da reeleição dela. Você pode conversar com qualquer pessoa em Caruaru, todo mundo sabe que a origem é essa. Essa questão do autoritarismo, você fala que Marília e Raquel, eu acho que assim, como a nossa sociedade é muito arraigada, muito machista, entendeu? Muito preconceituosa, talvez seja até uma forma delas se autoafirmarem, entendeu? Porque se elas não tiverem realmente uma postura realmente segura, as pessoas não vão respeitar, entende? Isso é muito pouco, isso é muito da literatura da sociedade brasileira, da cultura nossa, né? Então, eu acho que isso é uma defesa, é uma espécie de defesa delas. Eu acho que, mas no dia a dia, a Raquel, ela realmente é autoritária no gesto de governar. Marília, eu não sei, porque a Marília nunca governou nada, governou uma secretaria, mas ficou por pouco tempo, né? Ficou por pouco tempo. Você falou outra coisa além... As causas da derrota de Marília. Bom, eu enumeraria, primeiro, Marília não foi a nenhum debate no primeiro turno, tá? Não foi, inclusive, o debate da Globo, tá? Que você pode... Porque os cientistas políticos e os estrategistas políticos, eles raciocinam assim, e até lógico, em campanha política. Quando tem muitos candidatos em disputa, a estratégia é não ir a debates para não virar alvo do bombardeio, porque se são 6 candidatos e você lidera a pesquisa, todo mundo vai bombardear você. Então você vai ser alvo, você não tem nada a ganhar daquele debate, só tem a perder. Você só pode ir no segundo turno do debate, porque aí é equilibrado, um contra o outro. Então, teoricamente, essa é a razão de não ir a debate. Mas quando se trata de TV Globo, tá? É diferente. E você chegar numa reta final, porque a Globo faz o debate, faltando 3 dias para as eleições. E a Globo influencia. Eu me lembro que eu era secretário do Joaquim, e a gente fazia aqueles eventos no Palácio, de assinatura de convênio, de solenidade, com os prefeitos, não sei o que e tal. Aí estavam todas as televisões lá, jornal e tudo. Aí quando acabava o evento, o Joaquim dizia, a Globo não veio e não valeu nada. Porque é a Globo que faz opinião. A massa da população só vê a Globo, infelizmente. Entende? Então aí, você não podia nunca negar um convite da Globo para ir a um debate. E qual é o receio de você ir para um debate com os outros candidatos? Com umas regras engessadas, como são as regras de um debate na Globo. Esse último não, com Bolsonaro e Lula, até que ficou até interessante. Mas no primeiro turno, quando tem muitos candidatos, ele não pode fazer um tipo de debate daquele. Então, ela não ia correr, no meu entender, ela não ia correr risco nenhum. Até Dinho me ligou, que era o marqueteiro dele, uns 5 dias antes do debate. Eu estou ouvindo algumas pessoas, qual a sua opinião? Marília deve ir ao debate da Globo? Eu digo, claro, tem que ir. Como é que ela vai ficar fora do debate da Globo? Globo é Globo, entende? Então, eu acho que o primeiro erro dela foi esse. Segundo erro, ela fez uma campanha extremamente desorganizada, entende? Ela dizia que não tinha estrutura, não tinha dinheiro. Então, foi uma campanha muito desorganizada. Quem mandava quem fazia aquilo, entende? Então, ficou desestruturada aí. Segundo, chegou o momento da campanha que ela estava muito bem nas pesquisas e a gente percebeu que ela começou a ficar um pouco de sapato alto, entende? Aí muitos prefeitos iam lá, deputados, ela não tinha agenda para atender, não sei o quê, entende? Começou a aposentar por aí. E o que foi decisivo na derrota dela, do primeiro para o segundo turno, porque Raquel ganhou para ela no Recife, foi o fator comoção da morte do marido de Raquel. E no segundo turno, o abraço de Tamanduá que ela deu em João Campos.
Boa noite, Magno. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos. Magno, tirando um pouco o Raquel do debate, vamos para a Prefeitura do Recife. Você acha que o PSB vai se tornar refém do PT pela perca do governo do Estado e também pelo desempenho nas eleições em geral? Só elegeu um senador no Brasil todo, só elegeu 3 governadores. O PT vai mandar na chapa ou o PSB vai ter a moral de indicar João Campos com apoio do PT? Essa relação PT-PSB, ela é muito complicada, né? Tem eleição que eles estão juntos, tem eleição que eles estão separados, né? Há 2 anos atrás eles estavam brigando pelo poder. Nessa eleição agora eles se juntaram de novo. A eleição vai ser daqui a 2 anos. Não sei se sabe como é que vai ser esse governo de Lula, como é que vai ser essa relação de Humberto com Marília, se Marília fica no Solidariedade, se Marília vai para o PT, quem é que vai mandar de fato no PT, se Humberto vai ser ministro, se não vai ser, entende? Se o partido vai ser fortalecido no Recife e no Estado, entende? Então, são conjecturas que você só pode saber mais adiante, entendeu? Está muito cedo ainda. Mas o fato é que PT e PSB só tem uma saída aqui em Pernambuco, é a união, porque eles perderam o Estado, entende? Aqui o PSB governava muito confortável, porque tinha as 2 máquinas na mão, que era o governo do Estado e a Prefeitura. Agora eles perderam o principal braço, que foi o governo do Estado. Perderam a principal máquina. Então, para João Campos conquistar a reeleição, a única tábua de salvação dele é o governo federal. Magno, Felipe Nascimento aqui, vereador. Aqui. Na verdade, o senhor acha que tem um desafio maior aqui, né, na nossa cidade, né, que são as obras paralisadas. O senhor acha que Raquel vai encarar como esses desafios aqui na nossa cidade? Bom, primeiro, a Constituição reza que governante que está deixando o poder não pode deixar a obra inacabada, né? Aquela lei de Joaquim Francisco, lei de responsabilidade fiscal, né? A lei de responsabilidade fiscal obriga o governante a deixar a obra conclusa. Mas no Brasil, isso na prática não funciona, né? Entende? Tem obras aí do Estado, Canal do que a Famoso, grande maioria é União, né? Governo federal, né? Que eu lembro aqui no Estado, que você tem obras, que é o restante da transposição de São Francisco, que é a adutora do Agreste, né? Que é o reforço da distribuição d'água da Compesa na região metropolitana, o negócio do metrô, ampliação do metrô na região metropolitana, que é governo federal também, que eu me lembro assim de obra própria com recurso do Estado aqui, não lembra, André? Saneamento básico. Saneamento básico, não lembro assim, entende? Ô, Magno, me aproveitando também um gancho aqui, a fome é um dos maiores problemas aqui do nosso Brasil. A fome? Isso. O senhor acha que ela vai encarar esse desafio ou vai esperar pelo governo federal? Não, ela está com um programa aí que ela anunciou de amparo às mães, né? As mães pobres, para dar uma espécie de Bolsa Família para as mães que não têm marido, né? Mães solteiras e tal, e tudo, né? Essa questão. Agora, esse negócio de programas sociais envolve muito dinheiro, entendeu? A União agora o Lula está comendo pão que amassou lá para aprovar a PEC da transição, para garantir os R$600 a cada família dentro do orçamento de 2023. E tenho a impressão que ele não vai conseguir, não, porque é a emenda fura-teto, né? Ele vai acabar indo para o mandato sem conseguir aprovar o orçamento de 2026, porque não me lembro o valor total de bilhões, mas 175 bilhões, né? 175 bilhões.
O governo vai ter que aumentar muito a arrecadação da União para bancar esse custo aí, né? E aqui no Estado a gente não vê uma arrecadação própria para ela ter um programa próprio do governo. Você veja aqui na Zona da Mata, quando se chega na época da entre-safra lá, que cria aquele programa lá, o auxílio lá na Zona da Mata, chapéu de palha, né? Ele cria lá o chapéu de palha, aquilo ali é periódico, né? No máximo 3 meses, estourando 4 meses, né? Não é uma coisa para sempre, né? Magno. Oi, André. O plano de governo de Raquel, ela prometeu mais de 50 mil vagas de creches, esses 3 hospitais, e a gente sabe que o governo do Estado, sozinho, não vai ter recurso para ela conseguir. Ela vai precisar muito do governo federal. E acredito que nessa formação dos secretariados dela, ela deveria ter uma junção, saber quem seriam os ministérios, quais os partidos os ministérios vão ocupar, e ela fazer uma transição aqui no Estado de acordo com o secretariado a nível dos ministérios. Você acha que é possível, Raquel, fazer essa questão com todas as evidências que ela não tem um traquejo político para fazer ela conseguir honrar essas promessas do plano de governo dela? André, eu acho que Lula vai ser muito vigiado, sabe? Vigiado pelo PSB. Vigiado que eu digo é o seguinte, vão ficar olhando todo dia no Diário Oficial o dinheiro que está saindo para Pernambuco, entende? E ali, todo dia eles vão questionar Lula, por que esse dinheiro aqui, por que esse dinheiro acolá, por que você está fazendo isso e não está fazendo para a Prefeitura do Recife? 2 pesos, 2 medidas, entende? E a gente também tem que ver o seguinte, quem ocupa cargo no governo de Lula, a não ser que Lula queira contemplar todos os partidos, mas isso vai ser mais a nível nacional, mas em Pernambuco, majoritariamente em Pernambuco, quem vai ocupar os cargos estratégicos aqui e lá em Brasília é gente do PSB e do PT. Sudene vai ser PSB. Aquela do negócio de remédio lá, como é lá em Goiânia, Hemobras, vai ser PT ou PSB. Chesf, Codevasf, superintendência disso, daquilo outro, vai ser ou PT ou PSB. Entende? Então ela vai ficar completamente sem alternativas para respirar. Entende? E o cara falou, Lula, estamos vendo aí, nós te ajudamos aqui na tua eleição. João Campos vai dizer isso, nós fomos fundamentais aqui para ti. Eu quero ser reeleito prefeito do Recife. Porque o futuro de João Campos, que é o herdeiro político de Eduardo, é a reeleição dele. Porque se ele não for reeleito, bye, encerra-se a carreira política dele. Porque o projeto de João Campos é ser governador de Pernambuco para seguir os caminhos do pai. Então, se ele não consegue a reeleição dele, vai ser a maior frustração na carreira política dele. Então, ele vai ter uma vigilância permanente aqui em termos de liberação de recursos para Pernambuco, junto com os ministros e com o próprio Lula. Magna, eu ia fazer uma pergunta aqui. Dentro da visão que você nos passou aí de Recife, o que é que você acha de Raquel Lira aqui dentro do município de Olinda? Ela vem com o nome para 24 do grupo dela ou ela indica um nome, um sucessor do prefeito Lupécio aqui? Até tendo em vista que o líder da oposição aqui na Câmara de Olinda é ferrenha oposição ao prefeito. O que é que você tem de visão nesse sentido? Raquel só conhece até hoje a política de Caruaru. Ela vai ter que montar essa geografia política, município por município, com um bom assessor político. Porque ela não conhece a realidade de Olinda. Entende?
Ela entrou nessa eleição assim, recebeu o apoio aqui do prefeito no segundo turno, mas ela não sabe nem quem são os aliados do prefeito aqui. Ela não sabe nem quem é o nome que o prefeito está pensando para disputar a sucessão dele aqui. Entende? Então, ela vai ouvir o prefeito como principal parceiro dele aqui, certo. Mas ela também não vai deixar de ouvir a oposição. Deixar de ouvir a base dela, no exatamente, caso. É a base dela. A base dela, porque ela vai apostar onde tiver a base dela. Quantos partidos ela tem que ela vai governar? Tais partidos. Então, esses partidos, ela vai respeitar a liderança desses partidos e a indicação dos partidos nesses municípios. Entende? Entendi. Por exemplo, lá em Caruaru, por exemplo, será que ela vai apostar na reeleição lá do prefeito? Porque aqui seria natural, né, pelo gesto que o prefeito fez, se posicionar do lado dela, seria natural ela vir. Natural, né? Vamos esperar. Vamos esperar. Então, quero aqui encerrar essa palestra, essa solenidade dessa palestra aqui. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui, todos os vereadores, e todos que estão aqui na galeria, todos os amigos que se dispuseram a vir aqui a ter o conhecimento do grande amigo Magno, o enriquecimento da palavra, do conhecimento. Então, vamos encerrar essa palestra. Agradecer a você, Magno, mais uma vez, por essa grande palestra e o grande conhecimento que a gente teve hoje. Obrigado a todos e fico com Deus. Vamos fazer uma foto aqui na frente?